Gente, é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um peixe que deveria estar nesse episódio e não tá, sobre novos protagonistas, sobre garotos perdidos, mas mais do que qualquer coisa, a gente vai falar sobre spoilers. Então, se você não assistiu ao 5º episódio de His Dark Materials, eu acho que você deveria sair do vídeo, assistir, depois você volta, faz parte aqui da discussão nos comentários, que é sempre incrível, porque essa é a melhor comunidade de His Dark Materials do YouTube, aquela, né, vou deixar a parte, mas é porque vocês são muito legais mesmo. É o seguinte, tem muita coisa que eu tenho que comentar aqui, então eu vou falar rapidez aqui sobre pontos que tem que ser colocados. Nós tivemos o Kaiser comentando que o Lorde Azriel tá tentando construir uma ponte entre mundos, isso vai ser bem importante no futuro. Tivemos várias mortes, não só do Billy, que foi colocado aí no centro do episódio, mas também de várias outras pessoas no acampamento dos Gípcios, que mostra que a série tá ficando cada vez mais adulta, cada vez mais pesada. Tivemos a primeira aparição de Bolvangar, esse canto onde estão acontecendo todos esses experimentos dos Gobblers que envolvem as crianças e os demons delas, e pela primeira vez a gente viu uma pessoa que passou pelo processo de intercisão. Vocês podem não ter notado, mas a enfermeira que tava lá, que já tinha aparecido em outro episódio levando as crianças pra Bolvangar, ela tem um ar muito apático, ela tem emoção na voz, mas ela não demonstra nada com o rosto, porque ela passou por esse processo que a gente vai conhecer aí nos próximos episódios, que eu vou esperar um pouquinho mais pra detalhar pra vocês. Também em Bolvangar a gente teve aquela médica falando que a Lyra tá muito perto de passar pela mudança, de alcançar a maturidade, né? Ela testa pra saber se o Pantalaimon ainda tá mudando de forma, e aí ela nota que ele ainda tá mudando, então a Lyra ainda pode passar por esse tratamento. Eu acho que muita gente ainda não entendeu direito, mas o momento em que os demons param de trocar e alcançam a sua forma fixa, não é quando a pessoa tem certeza de quem ela é, não é quando acontece uma grande coisa na vida dela, é simplesmente quando ela chega à puberdade, quando ela alcança a maturidade física. E já que eu comecei a falar sobre a Lyra, eu quero dizer alguns detalhes aqui. Primeiro que ela começa o episódio lendo ali o aletiômetro a pedido do Jonfa para descobrir como é que tá sendo a segurança em Bolvangar. E ela acaba dando informações extremamente precisas, dizendo que existem tártaros que estão sendo a segurança de lá, que são 60 homens, estão armados e tal. Isso tudo é talvez específico demais, e eu acho que para colocar algo assim, eles deveriam ter explicado pra gente um pouquinho mais sobre como é que ela leu o aletiômetro. Óbvio que eu sei que a gente não vai conseguir de fato entender tudo, até porque eles deixaram muito claro que tem muito a ver com a intuição dela, que é como se aquele artefato estivesse se comunicando com ela de uma maneira até pessoal. Mas talvez ela falando um pouco enquanto tá lendo sobre os símbolos. Eu vou colocar aqui porque o que eu quero saber é sobre soldados, eu vou colocar aqui porque o que eu quero saber é sobre mistério. E aí a gente vai entendendo mais ou menos como é que ela faz essa comunicação. Também em relação a Lyra, conversando com os outros, a gente tem 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro é que foi falado aqui sobre a maneira como ela muda o discurso dela de acordo com o que ela tá querendo das pessoas ao redor. E aqui a gente tem o Jonfa falando que quando ela não quer nada, ela chega chamando ele de Jonfa mesmo. E quando ela quer alguma coisa, ela chega toda respeitosa, cheia de decoro, né? Dizendo, Lorde Fa. E ele fala isso pra ela e ela fica tipo, né? Não sei nem que história é essa. E outra coisa é como ela chega tanto pra Macosta quanto pro Father Coran, já colocando o assunto dela ali no meio, atropelado, assim, sem nem dar bom dia, sem nem dizer olá, sem nada. Que tem tudo a ver com ser criança. Se você convive com crianças dessa idade, você sabe que eles não chegam dizendo, oi, bom dia, eu queria tratar de um assunto com vocês. Não, ele chega dizendo assim, é o seguinte, eu preciso fazer tal coisa, tal. Ela espera que você já acompanhe a linha de pensamento. Achei muito legal, se encaixou demais. A gente enxerga a Lyra como uma criança muito real quando ela faz esse tipo de coisa. Mais uma coisa a gente também tem nesse episódio, ela mentindo sobre pressão quando chega em Bolvangar e perguntam o nome dela. Ela diz Lizzie Brooks, tem toda uma história lá na cabeça dela sobre o que ela estava fazendo ali, quem é que é o pai dela e tal. Todo mundo acredita, é isso aí, foi muito bem falado. Foi bem interpretado, parece que é a verdade, a gente compra também. Então, continuamos aí no curso da Lyra mentirosa que eu tava pedindo há tanto tempo. A gente tem outros momentos muito legais com o Lee Scoresby, mas principalmente com o Iorek Burnison. Entre o Lee e o Iorek, a gente tem ali pequenas cutucadas em certa parte do episódio que até deixa mais claro ainda como eles são amigos, como tem essa intimidade, como eles têm uma história que vem aí já de muito tempo. E também em relação ao Lee Scoresby, eu acho que ficou fácil observar como ele tá mais próximo da Lyra, como ele tá contando com ela e como ela pode contar com ele. No momento em que acontece aquela coisa bem pesada no episódio, ele chega e diz, não vai atrás da Macosta, não vai atrás do Tony Costa, esse momento é deles. Por mais que eles amem você como uma filha, esse não é o seu espaço.
Ele também abraça ela, fica por perto, consola, não porque ele é uau, família dela, o melhor amigo, convive aí há tantos anos, conhece melhor do que ninguém, não, mas porque essa é a maneira como você trata uma criança que tá próxima de você. O Lee Scoresby agora faz parte dessa vila que é responsável pelo crescimento e pela criação da Lyra. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem vários momentos que eles ficam conversando de igual para igual. Ele não faz questão de tratar ela como criança, como tola. Ele respeita ela como ser humano. E falando em respeitar como ser humano, o Yorick e a Lyra estão muito bem juntos. Meu Deus, sabe como é que a pessoa consegue atuar tão bem junto com o CGI? Fiquei feliz. Eles saem juntos para essa expedição de um dia, onde eles vão na vila ao lado tentar resolver o problema de um fantasma que tá assombrando aquelas pessoas. E aí, eles param para comer em um momento que foi muito legal, porque eles colocaram de fato a carcaça de um bicho, o Yorick caçou, tá lá o bicho sangrando, a Lyra não tem a menor frescura com isso, ela fica lá perto, aquilo é natural para ela senta lá, fica comendo a coisa dela, chega em cima da carcaça do animal. Mas aqui a gente conhece outros detalhes sobre a história do Yorick Burnison. De fato, falaram que ele era um príncipe em Svalbard, que ele acabou matando um urso, que segundo ele foi durante um momento que ele não estava sóbrio, né? Ele não estava em sua sã consciência, e diz que ursos não deveriam matar uns aos outros, que ele foi exilado, foi retirado de lá. E a Lyra fala, meu pai foi levado para Svalbard, ele tá lá como prisioneiro. E essa parte ela é bem importante, não só porque a Lyra tá feliz e curiosa do jeito que ele tá falando que matou alguém, ela não tá amedrontada nem nada do tipo, mas porque quando ela diz que acha que o Lord Asriel vai enganar os ursos, o Yorick deixa claro que os Panzerbjorn, eles não podem ser enganados, que eles enxergam coisas de um jeito que os humanos esqueceram há muito tempo como enxergar. Então eles são inenganáveis, eu não sei se existe essa palavra. E a Lyra fica meio, o meu pai vai dar um jeito, pode ter certeza. Eu achei impressionante o jeito como eles interagem muito bem, como tem sim esse respeito mútuo. Ela quer impressionar ele fica de fato impressionado com ela, ele não fica infantilizando as vontades dela, as palavras dela, as ações dela. E é por isso que ele faz ela crescer tanto. Na hora que eles chegam perto da vila, a Lyra pergunta se o Yorick tá com medo e ele diz que ainda não, mas no momento que ele tiver, ele vai dominar aquele medo, e aquilo é algo que ela absorve completamente. É isso que os ursos de armadura fazem, eles dominam o próprio medo. Eu tenho que fazer mais isso. E aí, quando eles chegam nessa cabana, a gente tem pela primeira vez a imagem do que é uma disputa interna entre a Lyra e ela mesma, que no caso é representada pelo Pantalaimon. Ela tá querendo entrar na cabana sozinha, tá querendo não demonstrar medo, tá querendo dominar de fato esse medo, não só pra impressionar o Yorick, mas também pra se tornar algo que ela quer ser. E enquanto isso, a gente vê o Pan morrendo de medo, tremendo, com a orelhinha baixa, tentando não entrar, não querendo entrar de jeito nenhum, pedindo até assim, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. E ela fica, Pan, não demonstra pro Yorick que eu tô com medo, por favor, tipo, não deixa ele se decepcionar comigo, eu gosto tanto do cara, ele tem que gostar de mim também. E é aí, quando eles entram nessa cabana, que a gente tem o momento mais importante desse episódio, na verdade o início dele, porque ela encontra o Billy Costa, sem o seu Demon, a Retta, deitado lá no frio, sozinha. E enquanto ela tá calada, absorvendo aquela cena que é pra ser extremamente assustadora, o Pan tá mostrando pra gente quais são os pensamentos dela. O que é que tá acontecendo aqui? Cadê o Demon dele? Isso é muito estranho, isso é muito errado. Tá, mas aqui eu preciso falar sobre a parte do episódio que mais me desagradou, que mais me deixou triste, porque faltou uma coisa que pra mim é muito importante. Não tô querendo dizer que a experiência foi toda estragada, que a série não está sabendo fazer direito, que se eu fosse a roteirista eu faria muito melhor do que isso. Não tô querendo fazer o trabalho do Jack Thorne. Mas eu acho importante vir aqui e passar pra vocês a maneira como isso é colocado no livro, porque talvez ajude a entender uma parte muito importante desse mundo, que é o vínculo entre humanos e demons. Aqui a Retta, que é a demon do Billy Costa, que nos livros, na verdade, esse papel não é do Billy Costa, e sim do Tony Macarius, que é um garoto que não existe na série, e que não tem nenhuma relação nem com os Gypsies, nem com a Lyra, que é justamente para demonstrar que é algo errado aquilo que aconteceu, mesmo que não seja com alguém do convívio deles, tá sem a sua Demon, ela foi retirada dele. E a gente encontra ele pela primeira vez naquela cabana fria e abraçado com um peixe sem vida. Aquele peixe não é o Demon dele. Aquele peixe representa o desespero que ele tem de tentar substituir algo que é completamente insubstituível. E quando a Lyra olha para aquela criança, ela acha ele repugnante, assustador, bizarro, porque é algo tão fundamentalmente esquisito que ele não tem o Demon dele, que ela não consegue nem olhar pra ele diretamente. É algo que incomoda
o estômago dela. Mas mesmo assim, a Lyra junta a coragem dela, vai lá, fala com ele, consegue levar ele de volta ao acampamento dos egípcios. E lá no acampamento, as pessoas também olham pra essa criança com muito nojo, com muito medo, como se fosse algo que realmente não é humano. E aí, esse peixe que ele tá agarrado desesperadamente, tentando fingir pra ele mesmo que aquilo vai completar ele como ser humano, é só visto como uma coisa ridícula. Por que ele tá segurando isso aí? Isso é uma piada. É como se fosse um menino sem rosto que tá segurando com muita força uma máscara, como se aquilo ali fosse substituir a carne dele. É bem mais assustador, bem mais tenso do que o que foi colocado na série, e também é uma parte muito importante do desenvolvimento da Lyra como personagem, porque depois que ele vem a falecer, já que ele não aguentou ficar sem o Demon dele, os egípcios pegam esse peixe e jogam pra alimentar os cachorros, como se não fosse nada, e a Lyra fica com ódio mortal. Ela odeia aquelas pessoas pelo que elas fizeram. Ela odeia que eles não entendam que aquilo ali é necessário pra ele, porque é tudo que ele tem. Como é que eles tiraram o peixe dele logo depois de terem tirado o Demon dele? Será que nenhum dos adultos compreende? E aí ela faz uma das coisas mais nobres e mais incríveis, assim, que definem ela como pessoa. Ela pega uma moeda, esculpe o nome Rather, que é o nome do Demon do Tony Macarisky, que é o Billy Costa, e coloca dentro da boca dele. Porque é colocado antes no livro que os catedráticos de Jordan, quando vêm a falecer, passam por esse mesmo ritual. Então ela tá querendo dar um enterro nobre àquela criança que sofreu tanto, que passou por aquela coisa que ninguém nunca deveria passar. Então, apesar do medo, do nojo, do completo desconforto da existência daquele ser completamente bizarro, a Lyra consegue passar por tudo isso, enxergar ele como ser humano, dar gentileza a ele em uma hora que ninguém mais considera que deve ser gentil com ele, que precisa ser gentil com ele. Mas aqui na série não aconteceu nada disso aí do peixe, foi algo que me decepcionou, porque eu acho muito importante mostrar que a pessoa tá sem um Demon é muito mais do que a sensação de que ela tá lesada ou estranha, ou que ela, sei lá, sofreu dano cerebral, sofreu algum acidente, não tá mais dentro dela. É muito mais do que isso. E é justamente por isso que é comparado com um fantasma. Um fantasma pra gente é uma alma sem corpo, mas aqui, como é que a gente pode chamar um corpo sem alma? Será que ele também não seria considerado um fantasma? Eu não sei se isso foi passado de um jeito tão legal, até porque a gente tem essa limitação dos efeitos visuais aqui na série que impedem que os Demons fiquem aparecendo o tempo inteiro. Então quando a Lyra chega com o Billy no acampamento e imediatamente todo mundo percebe que ele tá sem a Rather, ficou um pouquinho esquisito. O peso emocional dessa cena foi de certa forma compensado tanto pelo fato de existir um parentesco entre os egípcios e o Billy, dele não ser só uma criança desconhecida, quanto pela atuação magnífica da Anne Marie Duff, que realmente age como alguém que viu ali o corpo do seu filho. Ela tá segurando ele nos braços, por mais que ele esteja todo errado. Ela leva ele e é super carinhosa com ele, por mais que ela saiba que, na verdade, aquilo ali não é mais ele completo. O filho dela veio pela metade. E aí, no momento que ela fala, vai encontrar a Rather, a gente aqui vai ficar bem, ela liberta aquele corpo sem alma pra encontrar a alma dele do outro lado. Daí a Lyra vai dormir e quando ela acorda, ela descobre que, de fato, o Billy morreu. Ela vai lá, olha pra ele, tem um momento muito pesado em que eles cantam esse rito de passagem, né? Esse rito de sepultamento dos egípcios. Mais um pequeno detalhe da cultura deles que a gente não conhecia e ao qual a gente é exposto. E aí, logo depois disso, a Lyra é sequestrada, é levada pra Bolvangar e toda essa experiência que a gente teve de ver o Billy daquele jeito faz a gente entender como é perigoso e difícil o canto aonde ela tá indo. Eu queria que o Pan tivesse se agarrado mais a ela, virado uma coisinha pequena e entrado dentro do casaco dela, ficado perto do peito dela, que ela apertasse ele aqui, porque eles sabem que aquilo é muito doloroso, porque o maior medo deles dois é serem separados, porque eles são inseparáveis. Eu acho que isso tinha que ser colocado porque a gente tem que entender o quão violento e impossível de ser imaginado é essa separação de uma pessoa do seu Demon. E é claro que eu não podia deixar de citar, pelo menos por cima, o reencontro do Father Coran com a Serafina Pekkala. Ela tá lindíssima, eu gostei muito da caracterização da Ruta Gedmintas, não sei se fala assim o nome dela. O figurino tá belíssimo, a maneira como ela tem aquela tatuagem enorme aqui de planta, que inclusive eu desconfio que seja um substituto do pinheiro nubígeno, que é uma planta que a gente já viu aqui no episódio passado e que no livro é usada pelas bruxas pra voar, né, em cima delas, mas não tá aqui. Eu me pergunto se o pinheiro nubígeno da Serafina é aquele que tá por dentro dela. Sei lá, é possível.
Ela tem uma conversa lindíssima com o Father Coram. Eles dois demonstram que ainda existe muito sentimento ali, tanto de amor quanto de mágoa pelo que aconteceu. Ela se irrita com o fato dele estar se importando tanto assim com aquelas outras crianças que estão sendo levadas, sendo que quando foi o filho deles que foi levado por doença, ele não quis lutar, ele não ficou com raiva, ele só ficou triste. Eles têm vários momentos muito fofinhos entre eles dois, inclusive um beijo que rola, é um momento bem poético e, mais uma vez, não preciso mais dizer aqui, cara, James Cosmo, você é perfeito. Imagina esse homem quando era novo. Pelo amor de Deus, eu entendo. Eu entendo a Serafina. Mas falando em coisas que não foram esperadas até pra quem leu o livro, a gente tem a estreia do Amir Wilson como Will. Eu não sei o que dizer, eu não tava esperando, a gente já tinha visto a foto dele antes aqui com o Lorde Boreal, que descobriu toda aquela história do Grumman ser, na verdade, John Perry. Mas aqui, essa criança que é o segundo protagonista dessa história, porque sim, His Dark Materials, Fronteiras do Universo, tem dois protagonistas de igual importância, a Lyra e o Will, só que ele só aparece no segundo livro. E como eu já tinha falado antes, realmente se colocassem ele lá do nada pra começar a segunda temporada, todo mundo ia achar muito esquisito e a gente basicamente ia ter que viver de flashbacks. Então, por mais que seja difícil a gente entender o motivo pelo qual estão colocando ele aqui, faz sentido. E assim, eu estaria mentindo pra vocês se eu não dissesse que fiquei extremamente emocionada de ver o Will se movendo e sendo ele, agindo como eu imaginava que ele agiria, falando do mesmo jeito que eu imaginava que ele ia falar, olhando pro chão, tentando não chamar a atenção, tentando só passar por aquele momento da vida dele, sendo aquela criança que cuida tão bem da mãe dele, sendo mais adulto do que se encaixaria com a idade dele, sendo um menino muito mais maduro, sendo o outro lado da Lyra, o reflexo dela. A Lyra viveu em Jordan a vida inteira, foi cuidada pela criadagem de lá o tempo todo. Por mais que ela fosse uma órfã, né? Ela era muito mimada, ela tinha muitos direitos, ela foi ensinada como um catedrático. Ela tinha casa, comida, roupa lavada, liberdade, tudo. O Will não. Ele cresceu sem o pai dele, cuidando muito mais do que sendo cuidado. Da mãe dele, que tem vários problemas psicológicos que ficaram muito claros aqui nesse episódio, foram muito bem colocados, que tem mania de perseguição, que tem transtorno obsessivo compulsivo e que inventa em vários momentos histórias de que pessoas estão seguindo ela. Tanto é que aqui nesse episódio tem realmente gente que tá seguindo ela e no momento que ela fala pro Will, ele nem acredita, né? Ele disse, não tem mãe e tal. No pouco tempo de tela que a gente teve com o Will, várias coisas muito importantes foram colocadas. O jeito como ele sofre bullying na escola porque todo mundo acha que a mãe dele é louca, mas ele não pega nenhuma briga, ele não fere ninguém, ele não faz nada que seja muito grande, porque a última coisa que ele quer é chamar a atenção das autoridades, porque ele tem muito medo de ser separado da mãe, de ser colocado em outro lugar, de levarem ela pra um asilo ou algo do tipo. Ele é extremamente responsável, ele é um bom cozinheiro e mais do que isso, ele é uma pessoa que faz ótimos omeletes. Sim, eu notei o omelete, as pessoas que leram o livro devem saber do que eu tô falando. Ele é alguém muito mais controlado do que a Lyra. A gente tem aquele momento em que a mãe dele pega as cartas do pai dele que ele nunca soube que tiveram lá, e apesar de ter essa grande ausência na vida dele, esse grande buraco e dele querer saber quem é aquele homem com o qual ele é tão comparado pela própria mãe, ele não vai atrás das cartas, ele não lê escondido. E se vocês entenderam um pouquinho sobre a Lyra, vocês devem já ter certeza que ela jamais deixaria isso acontecer. Ela chegaria ali na calada da noite e leria cada uma das cartas, principalmente depois de saber que ela foi proibida. E apesar disso tudo e da gente já saber que ele vai ser um grande protagonista nessa história, ele se enxerga como alguém que não é extraordinário. É claro que você é extraordinário, Will. Pra mim, você é a pessoa mais extraordinária do mundo. Ele tá perfeito. Amir Wilson está perfeito. E eu digo isso com uma paz no meu coração, porque vocês sabem que eu fiquei um pouquinho receosa em vários momentos em relação a Daphne King, porque ela não estava agindo exatamente como a Lyra, não estava mentindo como ela, não estava confortável com as pessoas ao redor dela e manipulando como eu esperava, mas aqui, aquele é o Will, ele já é o Will, ele já tá perfeito. E eu sei que pra quem tá assistindo a série, talvez esse núcleo nem seja tão importante, nem seja tão legal, não seja tão interessante, mas eu tenho que representar aqui meu povo. Galera, pra quem lê os livros, esse momento é algo que a gente tá esperando há tantos anos, que é inacreditável, é inexplicável que isso esteja acontecendo. Eu realmente, em certo momento da minha vida, tinha desistido de ver uma adaptação que incluísse o Will, que chegasse tão longe, e aqui já na primeira temporada colocaram ele. Justamente porque eles querem chegar até o final, eles querem estabelecer esses dois, eles não querem contar parte 1, parte 2, parte 3. Eles querem contar fronteiras do universo inteiro. Ai, sei lá, gente, tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu sei, é difícil, ai meu Deus, mudanças e tal, mas é
Alguns pontos que tem que ser falados aqui rapidamente sobre ele. Eu imaginava a casa dele muito diferente, muito menos estilosa. E ele tem uma relação muito próxima ali com o professor dele, que eu acho que vai substituir o que no livro era um papel que foi desempenhado por uma professora, que era a professora dele de piano. Mas isso aí a gente vai saber mais pra frente. Mas o que eu posso dizer é que sim, eu tô muito feliz. Sim, eu amei esse episódio. Sim, eu queria o meu peixe. Aquela, né? Mostra o peixe. Todo episódio agora eu vou ter que mostrar alguma coisa que era pra ser um indireto que tá na minha camiseta, mas que não adianta de nada porque ela não aparece. Mas eu continuo amando essa série e daqui pra frente ela vai ser cada vez mais pesada e cada vez melhor. Estamos chegando aí na reta final dessa primeira temporada de His Dark Materials, que é algo que eu nem acredito que tá acontecendo e eu quero muito saber o que vocês estão achando. Coloca nos comentários, não esquece de indicar esse vídeo para as pessoas que você conhece que estão assistindo essa série e também de indicar os meus outros vídeos para as pessoas que vocês conhecem que não estão assistindo essa série. Porque o nosso papel aqui é trazer cada vez mais pessoas pra essa história, não é verdade? Lembrando que eu vou estar na CCXP esses dias, então talvez vocês notem algumas diferenças aqui no canal. Eu vou gravar o próximo vídeo provavelmente do hotel ou de algum outro lugar, não sei exatamente como é que vai rolar, mas a gente vai dar o nosso jeito, porque semana a semana, aqui, até o final dessa temporada, teremos review de His Dark Materials, ok? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.